Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente fala tudo sobre como você, que é inspetor de equipamento, que é engenheiro mecânico, pode atuar dentro do nicho da NR13 e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. No nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre. Não, falar sobre não, a gente vai responder as perguntas da audiência. Eu estou aqui com ele, meu companheiro de live, Marcos Rossi, que é especialista na NR13, que traz todas as respostas. Como é que tá, Marcos? Cara, eu tô bem, eu tô um pouco preocupado, viu? Porque as perguntas que É estão mesmo? saindo, as perguntas que estão saindo aí nesse card de perguntas aí, elas estão ficando muito difícil. Mas por É, enquanto tá né? dando para tocar. Por enquanto tá dando para tocar, porque a gente É, conhece muita gente, aí às vezes quando surge aquela dúvida, a gente acaba perguntando para os universitários, né? Como é, nossos amigos aí falam. Mas, ô Vitor, cara, tá sendo bem bacana. Eu acho que legal essa interatividade que a gente tem com o nosso público, né? Com o pessoal que assiste as lives aí, o pessoal que está sempre ligadão. O horário da live a gente não consegue fazer mais tarde do que isso, então às 18 horas, às vezes, o pessoal ainda não saiu, né, do trabalho, ou está em trânsito, acaba não dando para assistir. Mas como isso aqui fica sempre gravado, tanto no IGTV aqui do Instagram, como no Spotify, no Deezer, vai para o YouTube, então o pessoal nunca vai perder esses conteúdos, né? Apesar de não estar aqui ao vivo, não perdem o conteúdo. E eu queria lembrar o pessoal o seguinte, que apesar da gente já ter aqui algumas perguntas que foram colocadas no card de perguntas, nos stories, né, do meu Instagram, durante o dia, você pode fazer a sua pergunta aqui ao vivo ainda. Tem um pontinho de interrogação ali, na parte de baixo, ali perto do Vitor. Você clica ali e coloca a sua pergunta no balão de perguntas, tá? É assim que a gente faz para responder melhor a pergunta para você. E eu já vou pedir para todos que estão aqui clicar no aviãozinho também e compartilhar a live, porque isso ajuda no impulsionamento aí no algoritmo do Instagram. Então compartilha a live com quem você conhece, com o pessoal que gosta, né, desse conteúdo também, que é um conteúdo técnico bem denso, mas é de muita valia aí para quem está na área. É isso aí, vamos tocar o barco. legal, legal. Então, assim, Marcos, só para complementar, a gente estava até conversando um pouco mais cedo sobre as perguntas, né, cara? E realmente foi o que eu falei para você. Tá em outro nível as perguntas, o pessoal Tá tá bem subindo o nível. engajado, tá subindo o nível, e eu acho isso muito legal, cara, muito legal. Por isso que é importante, mais uma vez, lembrar que é necessário, o pessoal que tiver pergunta aí, pode fazer aí, usa o card de perguntas, compartilha a live para quem você achar que um conhecido, um amigo que acha legal esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui, eu acho bem bacana, fica bem diversificado, né? E a gente tenta responder aí tudo que dá durante o tempo. O que não dá, a gente passa para a próxima, o pessoal está aí de volta e vamos seguindo. É isso É aí. isso aí. Então tá, vamos lá. Vamos começar pelas fáceis ou pelas difíceis? É. Você que manda aí, vê aí o que que você Vou, quer. Vamos lá, vou começar por uma aqui que é mais questão didática mesmo na abordagem. Tem uma pergunta aqui do Gui92 que ele Hum, está falando o seguinte: quando eu estou no cliente, quais são os primeiros passos? deixa eu colocar aqui a pergunta dele. Coloca aí a pergunta dele. Quando eu estou no cliente, quais são os primeiros passos? Rapaz, é uma pergunta meio que genérica essa, né? Mas vamos lá, eu vou É, tentar explanar aqui alguma coisa para ajudar o Gui aí. O Gui, você tem que fazer o seguinte: primeiro passo, né, é o passo do convencimento. A gente não consegue convencer ninguém se a gente não tem o quê? A técnica, a especialidade. Então, o primeiro passo é convencimento. Quando você vai no seu cliente, e aí eu estou entendendo que já é um cliente, né? Você já fechou o primeiro negócio e você vai lá para fazer o trabalho, né? Prestar o serviço. Quando você vai lá para prestar o serviço, fique sempre atento a tudo que está à sua volta. Atento a tudo que está à sua volta. E procure ajudar o seu cliente o máximo possível no momento que você está lá. Eu costumo dizer que a venda, né, da prestação de serviço dentro da NR13 é uma venda consultiva. O que é uma venda consultiva? Você dá uma consultoria para o seu cliente para que ele entenda e sinta segurança em você, ele entenda que você é um especialista naquela área, e aí aquilo é como se fosse a pedacinho da linha que você está tirando do novelo de lã, né? Aquilo você vai puxando, 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 e você consegue o quê? Gerar outros negócios.
Quer ver um exemplo? Tem alguns clientes que a gente fez lá um trabalho de inspeção de caldeira. Aí você chega lá para fazer a inspeção de caldeira, você vê que tem mais 200 equipamentos lá, que talvez eles já passam para outra pessoa. E aí você pode o quê? Mostrar que você conhece do assunto, entregando valor. Então, o primeiro ponto é o convencimento, através da entrega de valor. Entregar valor é você dar essa consultoria gratuita para o seu cliente, para que ele consiga entender o seu alto nível de especialidade. Quando você entrega valor através desse contato, com certeza você vai convencer ele. E aí, é só esperar, porque à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai orçando com você e você vai fechando cada vez mais trabalhos. E aí a gente chama de consolidar o cliente. E aí, para consolidar o cliente, é ter essa especialização sempre atualizada. Então, não imagina, eu vou lá, vou fazer o curso de alta performance do Marcos Rosa. Você faz o curso de alta performance e parou ali, não fez mais nada. Não está na mentoria, talvez, não participou dos congressos, dos seminários. Isso você vai ficar desatualizado. Então, quando você não está atualizado, você não consegue ter novas perspectivas. E novas perspectivas é o quê? É a mesma coisa de uma pessoa que nunca leu um livro, nunca leu nada. Você senta com ela para tomar um chopp, tomar um vinho, não sei. Cara, o cara não tem papo, o cara não consegue... O cara nunca viajou, nunca leu um livro, o cara não tem papo. Então, imagina que uma pessoa desatualizada tecnicamente, ela também não vai conseguir gerar valor necessário para, primeiro, comprovar que você realmente sabe, e segundo, fidelizar o cliente. Então, esses pontos são de grande importância. Especialização, entrega de valor, convencimento e também a atualização técnica constante. É isso aí. Legal. E pegando o gancho que você falou sobre atualização, a gente tem que sempre lembrar que a norma, ela se atualiza, né? Então, se você estudou a norma em 2016, por exemplo, você já perdeu a revisão de 2018. Então, isso é importantíssimo. A questão de atualização realmente tem que ficar... tem que ser primordial para quem está dentro da área, né? E eu acho que isso serve para qualquer profissão também, né? Quem não se atualiza fica para trás. Com certeza. E eu acho que é legal esse ponto aí. Acho que é um dos pilares mais importantes, né? E aí, só para complementar também, tecnicamente, cara, é ir lá e fazer o que você propôs a fazer através de proposta comercial e de escopo técnico. Exatamente. E assim, não é só... E não é só a questão da atualização da norma, viu? É a atualização de ferramentas, de mecanismos. Sim, quer ver um exemplo? Sim. Hoje, por exemplo, a gente já usa um sistema de gestão da NR13 que deixa todos os equipamentos em nuvem. Uhum. Então, esse sistema de gestão que deixa tudo em nuvem vai colocar... vai aposentar os armários, vai aposentar aquele monte de papelada que tinha, livro de registro, tá sendo tudo aposentado, porque isso já vai substituir. Então, quer dizer, se o cara não está sempre atualizando-se, ele vai ficando para trás. E ele não entende. Às vezes o cliente sabe mais do que ele. E não pode acontecer isso. O especialista tem que sempre saber mais do que o cliente. E a consequência disso tudo é o cara sair do mercado, né? Olha o que o cara escreveu aqui, Vitor. E o quê? Quem que escreveu aqui? O Santos. Olha aí que ele escreveu. Ó. Parabéns, Marcos. Você é o Lionel Messi da NR13. Valeu, Santos. Obrigado. Boa, Santos. Valeu, cara. Obrigado. Eu fico até... Mas é isso. Cara. Mas assim, ó, voltando um pouquinho lá no assunto, é isso. Quem não se atualiza vai, consequentemente, o mercado coloca para fora, cara. Porque um exemplo aí que você comentou, se o cliente sabe mais do que ele, o que acontece? O cara não vai sentir confiança técnica, ele não vai atender as expectativas e vai sendo limado aos poucos. A hora que ele perceber isso, ele fala, puta, cara, perdi um tempo gigantesco, podia ter me atualizado, estudado. E a gente tem um exemplo recente do Congresso, né, cara? Nossa, a gente que tá no mercado aí há quanto tempo já? Cara,
Nós já... E você lembra quantas reuniões nós fizemos depois do Congresso? É isso Depois aí. das palestras dos caras do próprio Ricardo, a palestra Do do Luan. Luan. Cara, gerou um monte de mecanismos para a gente falar assim, opa, a gente precisa ajustar isso. Nós mesmos, Isso. a nossa empresa, que está há mais de 20 anos no mercado, teve que fazer ajuste. É Então, isso daí aí. você vê a importância de um congresso, né? Tudo para poder prestar melhores serviços para os nossos clientes, né? De forma mais competitiva, de forma mais didática e gerar mais valor dentro da companhia, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá? Então, é isso aí. Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos perguntar, a pergunta do Dibriel, 92. Dibriel deve ser parente do Lionel Messi, né? Tá dando os Dibriel. Nossa, que porcaria de piada que eu fiz. Para verificar. Você Que tá bem porcaria. enfiado. Não, eu Vamos lá. tô Gore e Toledo. Ó, para verificar o projeto de vaso de pressão sujeito à chama, um aquecedor, por exemplo, ele usa o ASME 8 ou ASME 4? A pergunta Tá. do Dibriel. Não, legal. Ó, falando em projeto, né? Claro que eu já vou deixar claro que não é a minha especialidade, o ASME, né? Falando em projeto, o Dibriel ele está perguntando se os vasos de pressão que tem chama direto, né? Sujeito a chama direto, se é ASME 8 ou ASME 4. 4, tá? Depende, porque a norma NR3 ela não especifica isso. A norma NR3 não especifica isso. Existem vasos de pressão calculados, projetados com base no ASME 8, que podem ter alguns sistemas de aquecimento até de chama direta, tá? Mas o código mais usado para isso é o ASME 4. Então é o ASME 4 a resposta, viu, Dibriel? Porque o ASME 4 ele é específico para alguns tipos de caldeiras para aquecimento de água. Algumas pessoas chamam de caldeiras, tá? Para aquecimento de água. Mas, na verdade, são boilers. Então, aqueles boilers que ficam em hotéis, por exemplo, eu, sinceramente, considero vaso de pressão um boiler. Então, ele pode ter um aquecimento por chama. Então, ele tem ali uma troca térmica. E esse aquecimento por chama não gera vapor interno. Esse é o ponto. Por isso que ele não gera vapor, ele só gera água quente. Então, quando ele só gera água quente e não vaporizador, ou não vaporiza a água, ele pode ser também enquadrado como o ASME 8. Então, tanto um quanto o outro pode ser que dê certo. Às vezes você vê um documento, por exemplo, mostrando um vaso como esse, fabricado com base no ASME 8. E não está errado, Uhum. desde que a concepção, né, esteja correta. Agora, caldeiras precisam ser feitas com base no ASME 1 e algumas caldeiras também tem gente fazendo no ASME 8, no ASME 4, que eu já vi projetos de caldeiras em ASME 4. Então você vê como que fica a critério do projetista, na verdade. Mas na minha opinião, vasos de pressão sujeitos à chama, o melhor é você usar realmente o ASME 4 para isso. Que é melhor, fica melhor entendido. Fica melhor entendido. Tá? Tanto é que algumas pessoas chamam boiler de caldeira, né? Exatamente. Eu também não sou muito especialista no ASME, mas eu tenho que concordar. Eu tive muita vivência com o ASME 9, né, que é qualificação de soldadores, procedimentos de soldagem, etc. De Briel, que ele chama, né? De Briel, De se tiver Brial. aí, cara, dá um toque se você entendeu a resposta, se ficou claro. Beleza. Vamos para a O... próxima? Vamos para a próxima aí. Se ele der um salve, a gente volta. Tá. Vou fazer a pergunta aqui do Pedro. Se você estiver na live aí, Pedro, isso aqui você tinha que saber, tá bom? Só para você Não, mas avisar. esses caras sabem, viu? Eles ficam testando nós para ver se nós sabemos. É. Ele perguntou o Esse seguinte: sem vergonha. Ah, poro no cordão de solda, qual que é o dimensional aceitável por norma? Que é a pergunta do Moraes cara, Beto, vulgo Pedro. vulgo Pedro. É, Na verdade, assim, Pedrão, é o seguinte: aceitável, né?
você tem que olhar, cada norma vai ter um critério, cada norma vai ter um critério. Eu até fiz uma anotação sobre isso aqui, que eu peguei algumas informações, mas, por exemplo, ó, para avaliação através de líquido penetrante, por exemplo, porque às vezes algum poro você não consegue ver a olho nu, você tem que fazer o líquido penetrante. Quando você faz o líquido penetrante, o critério é um pouco diferente. Então você não pode ter manchas. Então vamos lá, tem todo um tempo, né, de penetração do líquido, limpeza, depois aplicação do revelador, um tempo de revelação. Chegou, compreendeu todo o procedimento, atendeu o procedimento, aí você vai medir a mancha. Ela não pode estar acima de 5 milímetros. Ó, de 5 milímetros. Esse é o critério ASME 5, ASME 8, divisão 1 e ASME 1. Então está nesses 3 ASME. Isso para líquido penetrante. Ou 4 milímetros, né, de mancha arredondada. Então imagina, você tem lá, eu tenho uma mancha que não ficou redondinha, que ficou, ó que o Pedro faz com nós, né, cara? Não ficou redondinha a mancha, ficou meio oval. Então a parte maior, ela não pode ser maior que 5 milímetros, certo? E se ela ficar redondinha mesmo, não pode ficar maior que 4 milímetros. Isso significa que o poro pode ser que ele tenha uma geometria interna um pouco diferente, e aí a mancha ela fica realmente meio que não uniforme, né? Ela fica disforme. Só que aí você tem o quê? Entre um poro e outro, você precisa avaliar também. Entre uma mancha e outra, você não pode ter uma diferença entre eles menor que 1,5. Então, imagina que eu fiz lá, eu tenho uma mancha de 3 milímetros e uma outra mancha de 3 milímetros. A distância entre uma e a outra, né, não pode ser menor que 1,5, porque isso já dá alinhamento de poros. Isso é o que o ASME fala, beleza? Existem outros critérios que você pode usar também. Agora vamos falar de visual. Se você estiver fazendo só um exame visual e ver poros alinhados, poros maior que 1 milímetro, você já vê a olho nu. Então, poros maior que 1 milímetro, poros alinhados ou alongados, né, em espécie de vermes, né? Eles falam vermiforme, isso. Em espécie de verme. Então, imagina que é um poro que não é uma bolinha, é um verminho. Isso aí tem que reprovar, não pode ter, tá? Isso no visual. Outra coisa também, a norma ela é muito abrangente. Essa é uma pergunta abrangente que ele está fazendo, porque você tem que entender o que é o equipamento, quais são os critérios. Um exemplo, eu tenho um equipamento que é categoria de junta 0,7, né, que não é um fluido tranquilo, não é um fluido letal. Agora eu já tenho um outro equipamento que é fluido letal, que tem mais criterioso. Então, a gente tem que pesar isso na balança e talvez até reprovar se tiver poros, né, que se enquadram dentro dos requisitos, mas que, na sua opinião, ali está num contexto que realmente corre o risco, você reprova também. Então, é um ensaio não destrutivo que tem o seu procedimento de acordo com as normas. E aí você tem que usar os procedimentos. Nós temos procedimentos, por exemplo, para ensaios que a gente usa, que inclusive é com base na SNT, e aí tem lá os critérios. A gente usa, e se eu não me engano, são critérios do ASME mesmo. Para vasos de pressão a gente usa o ASME 8, né? Ou ASME 5, e para caldeira ASME 5 e ASME 1, que lá fala quais são os critérios de aceitação. Mas assim, resumidamente é isso. Aí a pergunta dele, poro no cordão de solda, qual o dimensional aceitável por norma? Então, para LP, menor que 5 milímetros quando ele não é uniforme, menor que 4 milímetros quando é uniforme, entre eles mais de 1,5. E poros no visual tem que ser menor que 1 milímetro, se for maior que 1 milímetro, reprovado. Isso aí. E depende muito do ensaio que você está utilizando, né? Eu lembro até quando eu trabalhava na caldeira pesada, até raio-x tinha critério de aceitação de poro. Claro, claro. Se eles eram agrupados, o tamanho que eles eram, então tinha que tudo ser avaliado.
e tudo isso é com base, se eu não me engano, tá? É tudo no base no ASME 5, que ele fala É, todos os critérios de ensaios. Geralmente o pessoal faz procedimento, qualifica e lá com o tem ASME toda a 5. base. Isso. O ASME 5 ele dá os critérios do ensaio, né? Já o ASME 1 fala sobre quais os ensaios que você deve fazer para caldeira e o ASME 8 para Aham, vaso de pressão. É. é isso aí. Então, beleza. E realmente é uma pergunta bem abrangente. Teria que pegar especificamente o ensaio e o equipamento que ele está avaliando para poder ter essa resposta aí com mais clareza. Isso. Correto? Responde aí, Pedrão. Se você estiver aí, responde aí para ver se tá tudo certo. Show de bola. Vamos para a próxima. Vamos lá. Pergunta do Marquinhos aqui, ó. Marcos Inspeções. A troca de algumas partes de uma escada de acesso ao teto de tanque metálico gera PAR? Como que é a pergunta? A Ah, tá. troca de algumas partes de uma escada de acesso ao tanque metálico gera PAR? Depende. Quer ver um exemplo? Ó, hoje, por exemplo, alguns tanques, principalmente os tanques de maior volume, né, de 40 milhões de litros, 50 milhões de litros, eles não têm mais a escada, né, com o corrimão soldada no corpo do tanque. Eles já têm uma escada lateral, né, em forma de Z, que leva até uma plataforma lateral e depois ele tem uma ponte que leva até o tanque, até o teto do tanque. Então, nesse caso, por exemplo, se fosse o corrimão dessa escada que não está soldada no No corpo? equipamento, não gera PAR. Né? Um projeto de alteração e reparo fala que você só deve fazer quando você tem solda ou mandrilhagem ou mandrilhamento no local onde está sendo, na chapa, né, em contato da chapa pressurizada, da região pressurizada ou da região estanque. No caso, é o corpo, é o costado do tanque metálico. Então, vou dar um exemplo agora. Esse corrimão, ele está na escada, só que do lado de cada escada. Ó, então, tem aquela escada que é meio que espécie caracol, que está soldada mesmo no equipamento, no corpo, no costado do tanque. Mas o corrimão está do lado de cá, ó, está do lado direito, né? Então você está subindo a escada, do lado esquerdo está o costado do tanque, do lado direito você tem o corrimão da escada. Eu vou fazer sei lá, trocar aquele corrimão, eu não estou soldando nada aqui no costado. Uhum. Agora não, eu vou trocar um degrau. Opa, ó, o degrau ele está soldado no costado. Aí eu tenho que esmerilhar, soldar ali. Ali eu tenho que fazer um projeto de alteração e reparo. É isso Show. aí. Valeu, Marquinhos. É o Marquinhos esse Valeu, aí? Marquinhos. Valeu, Marquinhos, pela pergunta. Marcos Inspeções. Ô Marcos, então vamos lá, ó. Meu Pergunta do xará. Anderson 0191. Ô Anderson, obrigado aí, cara. Você tem feito bastante pergunta. Eu lembro de você. Teve uma live aí que ele fez umas 4, cara. Aí, Vamos ver beleza, aqui, hein? ó. Qual a sua opinião com relação ao gerador de vapor instantâneo, classificado na categoria 5? Aí eu acho que ele é um complemento aqui, ó. Ele fez uma Ah. outra. Pois o gerador de vapor instantâneo tem os mesmos mecanismos de uma caldeira de categoria B. Ai, ai. Essa aí é. Tá, vamos lá. Os geradores de vapor instantâneo, cara, existem milhares de formatos e tipos e tamanhos de equipamentos que geram vapor de forma instantânea. Isso tem até em consultório de dentista, para você ter uma ideia, tá? Então, são equipamentos que geram vapor para limpeza, para usar para esterilização e etc. Porém, eu vou falar da área da indústria, que aí a área da indústria são maiores os equipamentos e são usados até para 20 toneladas de vapor hora. Quer dizer, então são equipamentos de grande porte, inclusive. Esses geradores instantâneos, né? Eles, na verdade, eles produzem vapor. Eu falo instantâneo porque o vapor ele é produzido em 5 minutos. Você não precisa ficar. A água entra por uma bomba, passa por uma serpentina interna. Essa serpentina geralmente ela tem 2 passes de serpentina. Então ela sobe, ela vem uma serpentina por
fora, outra por dentro, para depois ir para um equipamento que chama separador de vapor. Então, esse é o sistema, né? É uma bomba com muita pressão que joga nessa serpentina. Geralmente, essa serpentina tem um diâmetro bem pequeno, que é para dar uma pressão mesmo, aumentar essa pressão. E ela vai, desce, sobe, depois ela vai para um separador de vapor. Todo esse processo leva 5 minutos. E esses 5 minutos é o suficiente para, lá na ponta, depois desse separador de vapor, sair o vapor saturado, que é o vapor utilizado no processo. Detalhe, isso é aquecimento direto na serpentina. Então, você tem um fogo ali, talvez gás ou até óleo, sei lá, eu não sei exatamente como é fabricado, mas imagina que você tem ali, na parte interna da serpentina, uma chama direto. E isso gera o quê? O vapor. O que seria, talvez, considerado um vaso de pressão? Talvez o separador de vapor, que é o equipamento que fica no final, porque ele só pega o vapor, partículas, poucas gotas de água que sobrou, e ele leva ou ele manda somente o vapor. Então, essa centrifugação que faz esse processo, e depois ela entra num equipamento que é um pouco maior o volume, a física disso faz com que se gere esse vapor instantâneo. E aí você tem ali uma separação, né, a última separação de qualquer gotícula que ficou, qualquer arraste, talvez, de água, para que você, então, tenha só o vapor puro na linha. O único equipamento que pode ser um vaso de pressão é esse separador. Então, você tem que se concentrar nele. Entenda que, ele falou aí na outra parte da pergunta, repete para mim a outra parte da pergunta, que eu não coloquei aqui. Gerador de vapor instantâneo tem os mesmos mecanismos de caldeira de categoria B. Então, não necessariamente. Por quê? Porque a água passa dentro da tubulação, da serpentina, e os gases, né, de aquecimento por fora dos tubos. Geralmente, as caldeiras de categoria B, a maioria delas, são flamotubulares. Então, ele tem um balão e tem o fogo dentro dos tubos. Tá vendo? E ele gera realmente, a caldeira de categoria B, ela gera um vapor no mesmo ambiente que está a água. Então, ela tem ali alguns separadores, mas tudo no mesmo ambiente. Ela tem uma espécie de um compartimento na parte de cima da caldeira de categoria B que faz o papel dessa separação, que é para manter o nível da água lá embaixo e a saída de vapor para cima. Quer dizer, não, ele está errado. Na minha opinião, não é o mesmo mecanismo. Esse mecanismo de um vaporizador instantâneo, ele é bem diferente. E a única coisa que talvez enquadre na NR13 seja esse separador de vapor. E muitas vezes não, porque às vezes ele, dependendo do tamanho, claro, do equipamento, pode ser que ele não tenha o produto PV suficiente para enquadrar. E se ele não tiver o produto PV suficiente para enquadrar como vaso, isso é separador de vapor. Tá? Que é um equipamento que faz parte desse processo todo. O equipamento, de forma geral, não vai se enquadrar. Ele não é uma caldeira e não é um vaso, porque é uma serpentina. É uma passagem, é um fluxo contínuo de água barra vapor. Entendeu? Como que ele chama mesmo? É o Anderson. Aí tem 2 números aqui, peraí que eu já Aqui, vejo. ó, o Antônio Cosmo falou que trabalha com um equipamento desse aqui, ó. Ele escreveu aqui, ó. Anderson, ele chama, né? Anderson 0191. Ele deve estar aqui. Ô, Anderson, se você estiver aqui, cara, coloca aí, cara, é isso mesmo, entendi, ou sei lá, já me ajudou, pelo menos para a gente entender aí qual que é o seu nível. Aqui, ó, a norma dispensa geradores. Ó, tem mais comentários legais aqui, ó. O Antônio falou que. O Antônio Cosmo falou que trabalha com uma caldeira desse tipo, e é isso mesmo que eu falei. Cara, eu para ser sincero, eu vi uma caldeira dessa, caldeira não, desculpa, um equipamento, né, um aquecedor desse, umas 2 ou 3 vezes só durante os 20 anos que eu trabalho. Justamente porque a maioria deles não se enquadram na NR13, tá? Existe um fabricante que chama Garione, por exemplo, eu já fiz teste hidrostático,
mas a gente não enquadra como na NR13 porque é simplesmente uma serpentina com vapor. Olha lá, ó, é mesmo assim, ó, não estão dispensados de serem inspecionados por um PH. Exatamente, isso não. Um profissional habilitado precisa se responsabilizar por esse equipamento. Ele é de alto Ele risco até também, né? ele comenta Vapor é aqui um que é fabricante. classificado como categoria 5. Então, mas talvez o gerador, o gerador de É, vapor, mas não o gerador em si. É o isso, separador, né? o A pergunta dele ele Dibriel. comenta. É o Dibriel que fez? Não, Ah, o não é o outro. Dibriel, O Dibriel fez aquela não, o outra. Dibriel fez a pergunta também. Mas Aquela não essa. primeira, que era Isso. O Dibriel, do Dibriel, projeto. comenta aí, se você já inspecionou, você colocou aqui que o gerador, ó, categoriza o gerador, alguns fabricantes categorizam o gerador de vapor como 5. Mas não é o gerador, cara, é o separador de vapor, é um equipamento que fica do lado. A gente tem que entender isso, porque senão você, sei lá, como que você vai fazer? Medição de espessura onde? No gerador, que é a serpentina. Vai ser na serpentina? Serpentina Uhum. é um tubo de água. Quer dizer, não faz sentido, não se enquadra. A serpentina não se enquadra. O que se enquadra é o separador. O pessoal está entendendo aí, né? Parabéns pela live, Sim, pessoal. sim. Estou aprendendo muito. Ó, Flávio. Valeu, Flávio. Obrigado, cara. É assim mesmo. Né? Não estão dispensados do. É isso aí. Vamos para a próxima, então? Se eles quiserem voltar depois nesse assunto. Eu acho que as preparadas finalizou. Deixa eu só confirmar aqui, ô Marcos. Do Gabriel Finalizou, porque fiz. essa daqui é o restante, né? É o É, restante a daqui. complemento aí que ele fez, mas Então eu o tenho aqui, pessoal fez peraí. algumas perguntas aqui. Tem Fez. mais Tem no card mais. aí? Tem. Vamos fazer mais algumas aqui. Essas aqui, deixa eu ver. Aí, ó, lê aí. Tá aí aparecendo pra você? Tá. É o Kelvin Souto. Na reconstituição de prontuário, qual a espessura será utilizada? A de maior ou menos espessura? Ou menor, né? Deve ser, ou menor. Deve ser na hora de fazer o cálculo, né, ô Kelvin? Depois você confirma pra gente que é isso que você está perguntando. Na verdade, é isso mesmo que ele está perguntando. Cara, assim, ó, veja bem. Você tem que levar em consideração, Kelvin, sempre a menor espessura encontrada. A menor espessura encontrada você vai levar em consideração. Mas não é essa espessura que você vai usar para cálculo. Por quê? Aí eu vou te explicar. Quando você faz uma reconstituição de prontuário, significa que o equipamento ele já foi utilizado. Você não precisa mais falar sobre espessura nominal. Cara, não faz sentido. Reconstituição de prontuário, o equipamento está há 10 anos lá. Não precisa falar sobre espessura nominal. Você não está fabricando nada. Esquece espessura nominal. O que você tem que entender é que você precisa de o quê? Da espessura mínima desse equipamento para aquela PMTA em questão. Então vamos dar um exemplo aqui. Você tem um equipamento que trabalha com 12 kg e tem uma PMTA, tem que ser uma PMTA maior que 12 kg. Você não sabe qual que é a PMTA porque você não fez o cálculo ainda. Mas você sabe que ele trabalha com 12 quilos. Quando você vai fazer a reconstituição de prontuário, você, claro, tem que fazer o as-built, fazer todo o croquis, medir espessura, achar as espessuras mínimas, verificar, por exemplo, qual tipo de fluido, quais são os riscos envolvidos, enfim, tudo isso você vai ter que fazer. Quando for fazer o cálculo, você tem que entender que você não pode ter uma PMTA igual à pressão de operação. Não. Se você tiver uma PMTA igual à pressão de operação, a válvula vai ficar abrindo. Então não faz sentido. A sua PMTA tem que ser, no mínimo, 20% a mais. Eu costumo usar 25% a 30% a mais. Mas vamos colocar, no mínimo, 20% a mais, acima. Então, vou mudar um pouco aqui a PMTA para ficar mais fácil de fazer a conta. Imagina que se a pressão de trabalho é 10, eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Se a pressão de trabalho é 10, você tem que colocar uma PMTA de 12. E aí você vai jogar a PMTA, esse é o primeiro cálculo, a PMTA, para saber se as espessuras encontradas elas estão de acordo com essa PMTA de 12. Vai fazer rodar um cálculo e vai ver, opa, beleza? Ixi, ó, eu rodei com 12 de PMTA, já me deu uma espessura mínima, por exemplo, de 8, e eu medi lá, está com 12 milímetros de espessura.
Olha só, você está com 4 milímetros, então, de sobreespessura para corrosão. Agora, um exemplo. Não, eu quero partir de uma espessura para mim achar uma PMTA. Quer ver um exemplo? Aí você pode jogar lá. Não, eu acho que é muito 4, né, de gate. Eu vou jogar o quê, então? Eu vou jogar 3 milímetros abaixo da minha espessura mínima, que a espessura mínima é 12, eu estou jogando, sei lá, 9 aqui. E aí vai me dar uma PMTA de 13, 14 quilos. Ou seja, por uma pressão de operação de 10, trabalhar com 14 quilos, tá ok, ótimo, perfeito. Então você pode brincar com isso, mas sempre você tem que entender que não pode fazer o cálculo com a espessura mínima, nem com a máxima, piorou, né? Com a espessura mínima. Por quê? Porque senão você está limitando. Se você faz, nesse exemplo que eu estou dando, se você faz o cálculo com a espessura mínima, que seria lá, eu achei 12 milímetros, a mínima que eu achei, eu vou calcular aqui, vai te dar uma PMTA de 24 para uma pressão de trabalho de 10. Aí você fala assim, nossa, mas eu tô beleza aqui, né? Eu posso trabalhar com até 24. Só que quanto tempo que você pode trabalhar até 24? Até ele corroer até a próxima inspeção. um décimo, até a próxima inspeção. Você vai ter que recalcular tudo de novo. Por quê? Na hora que É. você for medir a espessura na próxima inspeção, vai estar com 11,9. Um exemplo, tá? 11,9. Quer dizer, já corroeu um décimo. E a espessura mínima qual Você que é? perdeu É o a cálculo. calculada. Você perdeu o cálculo. Então não faz sentido você fazer dessa forma. Para você fazer do jeito certo, do jeito que eu ensino na minha metodologia, você já considera então uma espessura sobre corrosão. Para quê? Para que você tenha como monitorar a vida útil do equipamento. Quanto tempo dura, por exemplo, um prontuário de um fabricante? Até o fim da vida útil do equipamento. O seu prontuário reconstituído também tem que durar até o final da vida útil do equipamento. Agora, você que tem que estipular, você que tem que fazer esse cálculo para dar esse parâmetro, né, de avaliação de vida útil, de monitoramento de vida útil que fala a norma NR13. Cara, o Kelvin, fala aí se o que eu te falei ficou claro, se você concorda, se você entende o que eu estou te falando, porque, cara, é importante que você saia daqui da live entendendo isso, tá? Uhum. Acho que tem outra pergunta. Vamos para a próxima aqui. Manda aí. É do Santos. Recentemente peguei um vaso. É esse aí, vai lá, lê aí. Esse é o do Lionel Messi? É esse cara aqui? Recentemente peguei um vaso novo com TH realizado com 1,3 vezes a pressão de projeto, 30% acima. O valor correto não é 1,5 a pressão de projeto? Que equipamento que é? Vaso Ele de falou que é pressão? vaso. É vaso. Eu acho que vaso de pressão é 1,3 mesmo, não é, Vitor? Se eu não me engano, é. É 1,5 eu 1,3. acho que é para 1,5 é caldeira. para caldeira, exatamente. Então, vaso de Para pressão é vaso acho que é 1,3. 30%. É isso mesmo. Então tá certo, ô Santos. Na verdade é 1,3 mesmo, tá? TH realizado 1,3 vezes a pressão de projeto. Só que aí que tá. A pressão de projeto, veja bem, existe uma diferença entre pressão máxima de operação, pressão de projeto e PMTA. São três coisas diferentes, tá? A norma NR3 fala que para fazer o teste hidrostático, você tem que fazer o cálculo, né, com base na PMO, que é a pressão máxima de operação. E lá na norma NR3 ainda fala, caso você não tenha uma pressão máxima de operação no prontuário, estipulado no prontuário, você deve usar então a PMTA. Então tem essa divisão aí. E a PMTA é diferente da pressão de projeto, muitas vezes, porque às vezes, ela é um pouco maior do que a pressão de projeto. Então, tem que se atentar a isso. Se foi usada a pressão de projeto e a pressão de projeto é muito diferente, talvez, da PMTA, aí tem um erro aí de critério, não um erro da norma, porque pela norma é 1,3 vezes mesmo. Beleza, Santos? Valeu, Santos, pela pergunta. O Kelvin mandou aqui, ó. Minha dúvida foi devido ao vídeo conferência do órgão fiscalizador do Ministério de Minas Gerais. E o fiscal informou
que deverá ser feito os cálculos da PMTA com a maior espessura. Cara, eu já vi já me falaram sobre esse vídeo, viu, Kel? Será que é aquela live? É aquela É live que aquela live, fizeram né? lá, tinha um pessoal de caldeira lá também, que era fabricante de caldeira. Pessoal com 59 anos de experiência. Um lá com 110 anos de experiência. Cara, os caras estão errados, viu? Os caras estão errados. Faz o seguinte. É. Olha lá. Faz o Cuidado com as seguinte, suas Kelvin. referências. Exatamente. É o que eu falei lá no. Nós Eu já falei falamos sobre sobre isso. isso já. Não, foi no Foi no congresso que você congresso. falou. No Foi no congresso, congresso, é verdade. na minha palestra, eu falei sobre referência. Quem que você está tendo como referência, cara? Cuidado com isso. Não é porque eu estou aqui, sei lá, não é porque eu coloco conteúdo na internet todo dia. Você pode ter outras referências, assim como eu tenho. Você entendeu? Eu tenho várias referências dentro do mercado da NR13, dentro de integridade e segurança. Agora, esse pessoal, infelizmente, eles não falaram, eles enrolaram, na verdade, e o que ficou entendido foi isso mesmo que você está falando aí. Que tem que fazer com base na espessura máxima encontrada. Não faz sentido isso. Agora, faz o seguinte, cara, liga lá no CREA de Minas, fala com o cara que fez a live. Liga lá para especialista lá, eu acho que tinha até uma fiscal uma fiscal lá também. Cara, eu quero que você se explique. Porque eu sou profissional habilitado, eu assisti uma live sua e tá desse jeito. Como que você vai explicar? Como que o cara vai explicar isso? É inexplicável esse assunto. É inexplicável. Na minha opinião, tá errado. Eles estão Porque errados. não tem lógica, né? Não tem muita lógica. lógica. A gente tem falou, sim. você perde o cálculo se você fizer isso. Você faz com a espessura máxima, por exemplo, você com certeza achou uma espessura menor. Você matou o cálculo já. Não, exatamente. Não faz, isso que eles falaram não faz nem sentido de um cara pegar. Olha só que louco isso. Eu conheço alguns profissionais habilitados que fazem assim. Ah, não, Marcos, mas caldeira, para mim ficar mais tranquilo, ó, caldeira, hein? Para mim ficar mais tranquilo, eu calculo, toda vez que eu faço inspeção periódica, eu calculo a caldeira. Falei, cara, beleza, eu não faço isso, porque eu cobro para fazer isso. Mas tudo bem, você quer fazer? Ótimo. Aí, olha só, o cara pega a espessura mínima para fazer esse cálculo. Porque não faz sentido ele pegar a maior espessura. Porque se a maior espessura, ele comprovou que na maior espessura ele pode rodar. E na menor espessura, tem um cálculo comprovando? Não. Ele tem que pegar a pior situação, não a melhor situação. Então, isso aí que os caras falaram não faz sentido nenhum. Agora, detalhe, todo ano esse cliente vai ter que receber um documento comprobatório que foi feito esse cálculo. Não adianta. Isso aí que o cara faz, esse cara que eu conversei com ele falou que faz o cálculo sempre. Eu falei, mas você entrega um prontuário todo ano? Ele falou, não, eu só faço o cálculo para mim me sentir seguro. Eu falei, não, você está errado, cara, você tem que fazer. O cálculo tem que ter o quê? Uma RT. O cálculo tem que ter uma base comprobatória. Então, se ele está fazendo todo ano só para ele... Se o cliente dele passar por uma fiscalização, vai ser autuado. Toma multa. Não faz o mínimo sentido você fazer um cálculo e não entregar para o seu cliente. Então, nem faça. Porque a norma fala que tem que ter a metodologia, né, de estabelecimento do PMTA. Ou faça do jeito certo. E cobra. Não, cobra, tem que cobrar. Se o cara não tem a documentação, cara, tem que cobrar. É um trabalho. E olha só, a responsabilidade de um prontuário é muito maior do que de uma inspeção. A inspeção é anual, a sua responsabilidade. E do prontuário? Até o fim da vida útil, como é a do fabricante. E Marcos, uma coisa que acontece muito é que o pessoal às vezes se confunde, ele confunde inspeção com enquadramento, né? A gente costuma falar que inspeção é um diagnóstico. A inspeção você vai olhar para o equipamento e falar assim, ó, esse equipamento precisa ser feito isso. Beleza. Aí o cara vai te perguntar, e você faz isso? Faço, beleza, te mando um complemento da minha proposta para fazer a adequação. Aí se enquadra. Exatamente, aí fica enquadrado na NR13. Agora, tem que ficar bem claro isso. Inspeção é um diagnóstico e tem dois tipos de resultado, né? O aprovado ou o reprovado. Exatamente. Isso tem que ficar claro para o cliente também. É isso aí, Vitão. Você tá fera, hein, meu? Ó, ele colocou aqui, ó. Tô fazendo muita live.
Olha lá, ó, tem nos ajudado muito as lives de vocês, ó. Em breve vou investir na Legal. mentoria. Cara, investe mesmo na mentoria, porque esse tipo de dúvida, né? Às vezes você não precisa esperar uma live para você tirar. E outra, hein? É. Eu tenho mais umas 15 perguntas aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer todas. Talvez a sua eu não faria. A sua, eu não Uhum. daria a resposta dela. Aí você ia ficar com dúvida ainda. Dentro da mentoria, você fala direto comigo lá. Beleza? E Ô, outra, Vitão, hein? pode Pode falar, falar. pode. Não, pode Não, eu ia falar que concluir. é um valor que vale muito a pena, cara. Não é um valor absurdo de falar assim, "Nossa, como que eu vou pagar?" Não é, cara. Não, claro que não. Procura aí vai Tem na um, bio do Marcos lá que você vai se surpreender. tem um aluno meu que é o Murilo, ele sempre fala, ele falou assim, ah, Marcos, eu não fiz. Ele o último áudio dele, eu até tenho que responder uma pergunta para ele lá que ele me mandou no áudio. Ele falou assim, cara, eu acho que você cobrou barato dessa mentoria, porque olha o tanto de coisa que eu te pergunto, hein? Aí eu falei para ele uma vez, falei assim, cara, você vai renovar a mentoria? Depois ele falou, claro, eu não fico sem mentoria, porque é no dia a dia do trabalho do cara que o cara usa a mentoria. Quem está na área É. tem que ter um mentor, entendeu? E a gente está aí para isso. E é o Murilo da Positive? Murilo, eu não sei se é positivo o nome da, é Murilo Roselli que ele chama. É da Positive. Ah, acho que ele já É. fez negócio com vocês, né? Já, É, já. Um abraço pra você, Murilo. Se estiver ouvindo a gente aí, Murilão, gente gente boíssima, boa, hein? boníssimo. É do Sul, né? Gente Murilo do boa. Sul. É, se eu não me engano, ele mora. Nossa, se eu falar que ele estiver Balneário ouvindo. Camboriú. Vou falar aqui, ó, fala uma top já, né? Ó, o cara Não, se mora em eu falar Balneário. qualquer cidade, o cara vai falar assim, pô, cara, eu falei que você semana passada, você não lembra de onde eu moro? Ei, Ô, Murilo, não vou me fala que é expor, de não. Balneário que é top. É. Ai, Ó, show de aí bola. o Zé Eduardo aí falou boa noite, parabéns pela live. Obrigado, Ô, cara. Zé, Obrigado, obrigado, viu, obrigado. Zé? Satisfação aqui pra nós isso. É isso aí, é isso aí. Vambora? Vamos fechar aqui que eu Fazer a tenho. última ou vamos embora? Não, vamos fazer mais não dá mais tempo para mim. Agora tem que ir. Então, então tá jóia. Pessoal, obrigado aí para todo mundo que acompanhou. Mais uma vez, eu venho aqui falar que é uma satisfação estar aqui com todo mundo. Queria agradecer ao Marcos também pela oportunidade de estar participando, de estar contribuindo, fazendo aqui parceria com ele. E é isso. Até o próximo. E se você quiser deixar algum recadinho antes de a gente finalizar, Marcos? Né? Pessoal, é o seguinte, não fiquem de fora do simpósio. Tá? 2 recados que eu vou dar. Ó. Não fiquem de fora do simpósio, que vai ser dia 11 de dezembro. Evento ao vivo, tá? Vai ser meio período, então não é o dia todo, igual o congresso. Meio período, simpósio, dia 11 de dezembro. E outra coisa, nós vamos abrir uma turma nova do curso de alta performance. Tem algumas pessoas que estão aqui na live que já estão sabendo, que o pessoal está me mandando no direct. Ô, Marcos, quando que vai ter turma nova com desconto, né? E nós vamos antecipar a Black Friday desse ano. Eu queria jogar para Olha. outubro. Eu já falei para o pessoal que eu ia jogar para outubro, mas a minha equipe está querendo antecipar ainda mais para setembro. Então, fiquem atentos aí que em setembro agora tem descontaço do curso de alta performance. E, cara, assim, vale a pena demais quem não tem esse curso fazer o treinamento. Então, descontaço mesmo. É coisa de metade do preço, entendeu? Então, não percam. Só esses 2 recados que eu vou dar para o pessoal. A gente vai Show de falar bola. mais sobre isso depois. Legal. Sobre o simpósio, eu vou estar lá também, não vou perder esse. O congresso foi sensacional, né? E, galera, é de verdade isso que eu vou falar. Não percam a oportunidade de se atualizar, tá entre os melhores profissionais do mercado. Realmente isso faz muito sentido. Eu falo porque, assim, a minha vivência profissional e o meu crescimento, depois que eu coloquei isso no meu lado e falei assim, ó, vamos para cima, tem sido, assim, excepcional. Então, eu falo isso com propriedade. Então, não fiquem de fora do simpósio, aproveitem também o curso aí do Marcos que todo mundo aqui da SD fez e os caras, sim, é outra mentalidade. Acho que a palavra é essa, vira a chave de verdade. E aí falar pro Dibriel também, que ele perdeu a resposta, o Dibriel vai ficar gravado, tá? A live vai pro YouTube, Deezer, Spotify, entra lá depois, assiste o episódio que vai ter a resposta.
Mais Beleza? rápido vai ser aqui no IGTV, né? No Instagram. Isso aí. Aí eu já vou salvar aqui. Valeu? Beleza, gente? Então tá, Galera, obrigado aí todo mundo mais uma vez. Vocês aí, hein? Um abraço, gente. Valeu. Tchau, valeu, galera. Falou, um abração.